Olha nós aí. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Faça como o Juvenal, a arte é tão legal. Sabe quem é Juvenal? Vou revelar aqui um segredo para vocês, tá? O Juvenal é esse rapaz aí que está fazendo aí, tudo que é sinal aí, tá? É Joalão o nome dele, mas a mãe dele botou o apelido dele de Juvenal. Aí, entendeu? É nóis. Chega de besteira aí, vamos começar com a nossa revisão. Vamos lá. Ora, bolas. Seu nome agora, da agora por diante, vai ser Juvenal, tá? Concorda? Aceita? Você é um cara legal. Gente, nossa revisão do período medieval, para depois a gente ter as nossas atividades. Então, tranquilex, relax, né? Alex. Vamos nessa. Então, nós vimos durante a nossa aula os estilos da arte cristã, né? E um deles o estilo romântico, que foi um estilo artístico da Alta Idade Média, tá? Não vai esquecer. Entre os séculos XI e XIII, durante o período da história da arte conhecido como românico. Então, a Alta Idade Média do século XI até o século XIII, né? Teve o estilo românico dominando, tá? Então tem aqui o interior aqui, né, de uma catedral, igreja, a biblioteca de uma catedral, sendo que você está percebendo aqui, olha, né? Tá vendo esses arcos, esses pilares, né? Ó. Tudo característica da arquitetura românica. Mas vamos ver aqui primeiro sobre... não, nós já vamos aqui pular aqui para o estilo gótico, né? Na Baixa Idade Média. Vamos então ver que o estilo gótico prevaleceu na Europa medieval entre os séculos XIII e XV. Tá? Logo depois do estilo românico, começou a aparecer aí o estilo gótico, né? Foi usado na construção das grandes catedrais católicas do período e já estava aí mostrando uma ruptura aí, mostrando o renascimento, tá? Então tem as características aí do Cristo, tá aparecendo maior do que todos as outras figuras, né? Tudo isso aí, e as catedrais todas pontiagudas, né? Lá no topo, olha como eu desenho bem, né? Os pilares pontiagudos. É que esse lápis é muito ruim, tá? Mas o desenho é legal. Chega. Então, aqui a gente termina a nossa revisão, né? Só aí para puxar aí a memória de vocês. Rapidinho a gente está voltando aí com as nossas atividades. Valeu? Olha aí, tá vendo? Esse cara aí do violão aí é bonito, ó. Desculpa. Ai, nasci assim. Mas vamos lá. Vamos para as nossas atividades, né? Com essa animação aí desse coração, né? Fica tranquilo que a gente vai ler com calma e vai dar tudo certo. Então, olha só, em muitas lojas medievais, pinturas, afrescos e vitrais traziam cenas bíblicas, eita palavrinha,
e figuras sagradas, considerando a função da arte nesse período, o principal especificamente dessas imagens. Vou ler melhor. Considerando a função da arte nesse período, o principal especificamente dessas imagens era... agora sim. Tá? E lojas, entenda como lugares, locais, catedrais, onde tinham mais dessas pinturas, desses vitrais. Geralmente, na maioria, nas igrejas, nas catedrais. Ok? Então, olha, o que era mais destacado nesse período, né? Considerando a função da arte. Lembra aí qual era a função da arte no período medieval, tá? Então, não vou ler para você ter a oportunidade aí de ler e, né, já exercitar a sua compreensão de texto. Então, a função da arte era ensinar. Então, ensinar a fé cristã e orientar os fiéis, e muitos deles eram analfabetos, então tinham que alfabetizar também. Tá bom? Então tá aí a nossa primeira questão. Vamos seguir aqui. Olha, uma animaçãozinha aí para a questão número 2. Também uma questão aí relativamente fácil. Uma igreja medieval apresenta paredes grossas, poucas janelas, interior pouco iluminado e aspecto de fortaleza. Esse conjunto de características corresponde ao estilo... Qual é o estilo dessas igrejas aí? De qual tempo isso aí? De qual, né? Então vamos aí pensar direitinho. E estilo românico, né? Paredes grossíssimas, 6 metros de parede, né? Janelas pequeninas. E não eram igrejas que tinham aquela lá nas colunas, não era pontiagudo não, tá? Lembra aí, só o estilo gótico que tinha as colunas com, né, pontiagudo lá em cima, triangular e pontiagudo. Questão de número 3, aquele bonitinho foi eleito o modelo, né, o modelo da Idade Média, lindo de morrer, os Giotto de Bondone. Meu Deus. Se tiver alguém na família dele aí que queira vir tirar satisfação comigo, eu nego. Eu digo que foi Joalã. Tá bom? O Giotto de Bondone foi citado na aula como um artista importante da transição entre a arte medieval e as novas formas de representação. Eu ri porque eu lembrei, sabe de quê? Não tem Zezé de Camargo, aquele artista brasileiro, né? Tem o Giotto de Bondone, italiano. Sua produção, eu vou ler de novo, tá? Porque eu distraí com essa brincadeira aí, então vamos lá. Giotto de Bondone é citado na aula como um artista importante da transição entre a arte medieval e as novas formas de representação. Sua produção é relevante por quê? Então eu vou ler isso aqui para facilitar, tá? Abandona totalmente os temas religiosos e passa a pintar apenas paisagens. Retoma os modelos clássicos gregos com o uso predominante de colunas e capitéis. Humaniza as figuras, cria maior sensação de profundidade e aproxima a cena religiosa da experiência real. Mantém a bidimensionalidade bizantina e elimina qualquer expressão emocional. Valoriza apenas o uso do ouro sem interesse pela composição ou pelo espaço. E aí, por que a produção do Giotto di Bondone é tão importante, tão destacada, tão relevante? Por quê? Porque humaniza as figuras, né?
cria maior sensação de profundidade e aproxima a cena religiosa da experiência real. Tá bom? Então, ele deu essa característica aí, não é isso? Então, vamos seguir aí para a nossa próxima questão. Vamos dar uma voada aí, gente. Vamos pegar carona aí nessa cauda de cometa. Vamos decolar para o future, para o futuro. Opa, bora lá. Uma questão do Enem de 2024, tá? Em uma catedral gótica, a verticalidade das torres, os arcos ogivais. Uma ogiva é esse formato aqui, ó. Peraí, deixa eu buscar aqui, ó. Né? É quase como uma abóbada, tá? É aquele mesmo formato de cuscuz. Os vitrais coloridos produzem um efeito visual de elevação espiritual, tá? Esse conjunto de elementos expressa principalmente Aí você vai ler, né? Aí você vai comparar, aí você vai estudar, você vai concluir, tá? E você vai chegar na sua questão. Eu vou dar uma mãozinha aí, vou dar uma lida com você, tá? Preste atenção que a leitura, ela praticamente responde a questão para você. Então, esse conjunto de elementos expressa principalmente a valorização do mundo material e do comércio marítimo, a exclusão da religião e a defesa do pensamento científico, rimando com marítimo, a busca de aproximação com o divino por meio da luz e da altura, a retomada direta dos modelos das casas romanas, o abandono completo da função religiosa da arquitetura. E aí, gente, em uma catedral gótica, a verticalidade das torres, os arcos ogivais e os vitrais coloridos produzem um efeito visual de elevação espiritual. Esse conjunto de elementos expressa principalmente a busca de aproximação com o divino por meio da luz e da altura. Se é que você me entende. Pronto, vamos aqui agora para a nossa questão de número 5, né? E a nossa questão de número 5 é uma questão discursiva, uma questão onde você vai fazer um discurso por escrito. Nesse discurso por escrito, né? É porque eu lembrei da palavra escriba, que eram os antigos egípcios, né, que ficavam escrevendo. Como o Joalan, nosso intérprete, está ali escrevendo com as mãos, né, eu acho que ele merece o título de escriba dos nossos tempos atuais. Viva Joalan! Chega ali, babá. Agora vamos para a nossa questão. Vamos ler com calma, tá? A arte medieval, especialmente nas formas românicas e góticas, foi profundamente marcada pela religião cristã. Quando eu falo religião cristã, aí estou me referindo da Igreja Católica, tá? Desse período aí, tá? Era a Igreja Católica que dominava as relações, né? As ações. Ao mesmo tempo, ela refletiu mudanças na sociedade europeia, como o crescimento das cidades e novas técnicas construtivas. Tá bom? Então, reflita um pouquinho sobre essa afirmação aí, né? Reflita aí bastante aí sobre esse contexto, né? E dentro dele, explique as principais diferenças entre a arte românica e a arte gótica, destacando a arquitetura, a iluminação e a função das obras. Então, você vai produzir um texto, né,
onde você vai destacar a sua opinião, né? Onde você vai destacar aí, com o seu discurso, né? Por escrito, você vai destacar aí a sua opinião sobre o que você aprendeu na nossa aula, né? As diferenças que você percebeu, que você teve a percepção, né? Que você teve o entendimento durante a nossa aula entre o estilo românico e o estilo gótico. Escreve, fala um pouquinho do estilo romântico, fala um pouquinho do gótico, fala aí o que você achou. Não, acho tudo igual, quase não teve diferença, né? Você pode dizer isso também, tá? Não gostei, tá? Só que você tem que justificar, dizer o porquê da sua opinião. É nisso aí que está. Quando você for produzir um texto, né? Num concurso, né? For fazer uma dissertação, você tem um parágrafo que é de apresentação, né? De exposição, de abertura lá, e você tem um desenvolvimento. E os últimos parágrafos, o penúltimo e o último é de justificativa da sua opinião, de defesa da sua opinião, tá? Então, parágrafos normalmente são 5, 6 linhas. Não vou me arvorar aqui a dar aula de português, tá? Mas eu quero te dizer que você tem que se acostumar com essa estrutura de escrita, tá? Onde você vai expor os atenuantes, né? Você vai expor os contras e os a favores, e vai colocar a sua opinião. Olha, minha decisão é essa aqui, tal, assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Eu não vou responder para você, é você que vai responder aí, né? É você que vai explicar as principais diferenças entre a arte românica e a arte gótica, né? Do que você achou interessante durante a nossa aula. Eu espero que você tenha achado interessante, né? Porque achando ou não, de todo jeito, faz parte do nosso estudo, né? Cai nas questões do Enem também, e aí você tem que estar preparado, tá bom? Eu construí uma resposta ressaltando alguns pontos, tá? Você não é obrigado a colocar todos eles, né? Você é obrigado a dar a sua opinião, tá? Por favor. Então, deixa eu mostrar o que eu escrevi. A arte românica é marcada por construções mais pesadas, com paredes grossas, poucas janelas, interiores escuros, transmitindo a ideia de fortaleza e proteção. Já a arte gótica apresenta roupas mais altas e leves. Não é roupas não, gente. São paredes, né? São pilastras, né? São, né? Mais altas e leves, com arcos ogivais. Ogiva tem a ver com isso aqui, tá, gente? E é mais pontiaguda até, tá? Vitrais e muita luminosidade, porque os vitrais, eles até para ficarem mais visíveis, eles deixavam passar muita luz, tá? Roupa não tem nada a ver, essa palavra aqui está errada. Valorizando a verticalidade e a sensação de proximidade com Deus, tá? Em ambos os estilos, a arte tinha função religiosa, tá? Então coincidia aí. Mas no gótico, ela também refletiu o crescimento das cidades e o avanço técnico da época. Então, é por isso que diz que na arte gótica já começa a ter uma ruptura, já começa a mostrar que lá na frente vai explodir no Renascimento, ok? Então, agora nós temos aqui o nosso material complementar para você ver mais detalhes, mas tem muita coisa para se ver sobre a arte gótica e sobre a arte românica, tá? Não deixa de ver. E aqui a gente termina com a nossa aula, espero que vocês tenham assim ficado lavado a alma de tanto que gostaram, né? E ficamos por aqui então. Valeu!